Olá, meu nome é Jaqueline, sou estudante do curso de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje, juntamente com meu colega Leonardo, estaremos contando um pouco da história da imigração italiana no Brasil. Mas antes de aprofundarmos no assunto, é necessário entender o que é imigração. A imigração é o desempenho da entrada de um indivíduo em determinado território. Ela se dá por motivações econômicas, políticas, culturais e naturais. No geral, os imigrantes buscam, por meio desse movimento, melhores condições de vida. Existem dois tipos de imigração. Uma delas, na verdade, é chamada de imigração interna. Ela acontece quando o indivíduo migra dentro do seu próprio país, mudando apenas só de cidade ou estado. E tem a imigração externa, que é o que acontece quando os italianos vêm para o Brasil. É a mudança de país. É necessário entender de que modo ocorre a imigração. Ela acontece de duas formas: forçada ou espontânea. A forçada, ela geralmente é por perseguição política, perseguição religiosa ou desastres naturais. A espontânea, ela acontece por vontade pessoal, renda, oportunidade de emprego. Quando falamos de forçada, para entender melhor o assunto, a gente pode dar como exemplo o que está acontecendo no Afeganistão, a invasão do Talibã no poder. Isso faz com que as pessoas que moram no país busquem refúgio em outros países, exatamente por causa da repressão política. E a espontânea acontece quando o indivíduo decide melhorar de vida, buscar novas condições de trabalho, mudar a sua situação social, ou pode ser também por questão de intercâmbio, estudar fora, em outro país. Quando pensamos em Itália e Brasil, na atualidade, é como se fosse algo impossível de acontecer. Mas foi necessário que isso acontecesse por volta do século XVIII, que foi quando os imigrantes italianos chegaram no Brasil. E a motivação para isso tudo foi a questão econômica e social. A Itália passava por uma luta de unificação do país há 20 anos. Então, era 20 anos que eles lutavam e sofriam contra a pobreza. E muitas vezes, aqueles que estavam trabalhando no meio rural estavam passando dificuldade, eles buscavam ir para as cidades, para as capitais, para o meio urbano, e mesmo assim não conseguiam sobreviver, porque a situação de desigualdade social era gritante naquela época. E quando a gente fala de imigração externa, a maioria das vezes ela acontece quando é um grande povo se imigrando para outro país, quando esses países têm certa relação. E o Brasil e a Itália, eles tinham uma relação bilateral. Eles tinham amizade, tinham simpatia um pelo outro. E isso fez com que o próprio governo italiano mandasse o seu povo vir para o Brasil, porque enxergavam que no Brasil seria um novo recomeço, uma nova forma de conquistar aquilo que eles não estavam conseguindo na Itália. E principalmente o foco era a sobrevivência. Quando estamos falando sobre essa relação Itália-Brasil, a imigração, a gente tem que pensar mais a fundo e imaginar aquilo que eles encontraram quando chegaram no Brasil. E a história mostra que ao chegar no Brasil, eles encontraram melhores condições de trabalho, forma de sobrevivência, aquilo que eles não estavam encontrando no seu próprio país. Então, ao chegar ao Brasil, eles viram que havia um mercado bom de trabalho, mão de obra, eles foram trabalhar em lavouras de café, eles dominavam o sul e o sudeste do Brasil, eles viam que as relações econômicas do país estavam fluindo super bem. E quanto mais pessoas vinham chegando da Itália para o Brasil, foi preciso formar as primeiras colônias. E elas começaram a surgir por volta de 1875, dominando principalmente as áreas da Serra Gaúcha, Garibaldi e Bento. E pouco tempo depois, o próprio governo nativo foi obrigado a expandir as colônias, porque eles viam que a demanda era muito grande, o número de imigrantes italianos ia crescendo cada vez mais. Então, isso fez com que eles criassem a colônia italiana de Caxias do Sul. Ela foi responsável por começar a cultivar uvas e a produzir vinhos.
sendo que nos dias de hoje é uma das melhores produtoras de vinho do Brasil. Há 146 anos nasceu a imigração italiana no Brasil. Nessa imagem é possível a gente ver como era feito o cultivo de uvas para a produção de vinhos. Na imagem a gente vê mulheres, crianças, homens, tambores, né, repletos de uva. Ao fundo tem uma plantação de uva. Então, essa era uma das principais fontes de trabalho e no decorrer desse trabalho vai ser possível ver que não foi só isso que eles fizeram, o que aconteceu com eles depois. E essa parte o meu colega Leonardo vai estar explicando melhor para vocês. Olá pessoal, me chamo Leonardo e eu irei falar sobre a expansão italiana no Brasil. Os italianos se expandiram para estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo a região sudeste a que mais recebeu imigrantes da Itália. E após alguns anos trabalhando, muito deles com trabalhos agrícolas, conseguiam juntar dinheiro suficiente para comprar suas próprias terras, se tornando em alguns casos fazendeiros. Já outros partiam rumo a centros urbanos, devido às péssimas condições de trabalho. Isso acabou por causar uma redução de imigrantes, pois, após alguns anos, a própria imprensa italiana divulgou as péssimas condições de trabalho no Brasil, sendo, do ponto de vista de alguns, indignas e semi-escravas. Esse fator acabou por taxar uma má fama no Brasil, que obteve como resultado a redução de imigrantes italianos no país, que optaram por países vizinhos, como a Argentina e, em alguns casos, os Estados Unidos. No entanto, essa passagem dos italianos trouxe hábitos que até hoje estão inseridos na cultura brasileira. A palavra ciao é uma expressão na qual tem origem da palavra Sião, utilizada na Itália. A origem da palavra uai se deu em Minas Gerais. Existem evidências de que essa expressão teria se inserido no dialeto mineiro a partir do contato dessa comunidade com imigrantes ingleses e italianos do século XIX, além, é claro, das famosas comidas como o espaguete e o panetone, que caíram no gosto do povo. Temos também descendentes de italiano no Brasil, até hoje. Apesar da imigração não ter sido algo 100% satisfatória para os italianos no Brasil, o país é um dos mais concentrados descendentes de italiano, perdendo apenas para a própria Itália. O Brasil tem cerca de 30 milhões de brasileiros com origem descendentes de italianos, grande parte localizada nas regiões sudeste e principalmente na região sul do país. Alguns dos estados brasileiros com maior número de descendentes de imigrantes italianos são São Paulo, com 13 milhões, que representa 32% de sua população, Paraná, com 3,7 milhões, que representa 37% de sua população, Rio Grande do Sul, com 3 milhões de descendentes, que representa 27% de sua população, Santa Catarina, com a mesma quantidade, de 3 milhões, que representa 50% de sua população. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo possuem, respectivamente, 4 milhões de descendentes, que equivale a cerca de 1/3 de toda a sua população de São Paulo. Algumas referências nas quais usamos para elaborar esse trabalho foram Centenfos Ricardo, de 1984, e Ideologia e Diplomacia, de 1935 a 1938, Bertonha, João Fábio, O Brasil, os Imigrantes Italianos e a Política Externa Fascista, de 1922 a 1943, Diegues Júnior, Manuel, Imigração, Urbanização e Industrialização, Diegues Júnior, Manuel, 1980, Etnias e Culturas no Brasil, Gaspareto Júnior, Antônio, de 2010, Imigração na Zona da Mata Mineira, Fases e Características entre 1850 e 1914, Gaspareto Júnior, Antônio, 2010, A Propaganda como um Elemento da Política Migratória, Martins, José de João, A Imigração e a Crise Brasileira Agrária, e Rotuno, Notícias sobre a Dupla Nacionalidade Descendentes Italianos no Brasil, 2020. No mais, agradeço a atenção e finalizo esse trabalho com uma famosa expressão brasileira com origem italiana. Tchau!